Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro quase pronto para o duelo diante da equipe do Fluminense. Lateral participa de treino e é a boa notícia na Toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves acabou sendo relacionado para jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Negociação totalmente encerrada. Caio Jorge, vai chegar mesmo alguma proposta pelo centroavante do Cruzeiro? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui com uma notícia boa, porque o William treinou normalmente nesta terça-feira. É uma das opções aí que tem o técnico Leonardo Jardim, caso ele pense em outro jogador que não seja o Cauã Prates, na vaga do Kaique, mas isso ele vai definir somente no treinamento desta sexta-feira. O Cruzeiro treina, desta quarta-feira, melhor dizendo, o Cruzeiro treina e viaja para o Rio de Janeiro. Na quinta-feira tem um duelo diante do Fluminense, depois volta para casa e aí teremos no domingão o Cruzeiro contra o Juventude às 4 horas da tarde. Ótima notícia, William. De qualquer forma é titular, né? Seja na direita ou se for opção na esquerda. Se ele jogar na esquerda, entre o Fagner na direita. Se ele jogar na direita, o Cauã Prates pode ser aí o escolhido. Com sinceridade, aí é mais opinião do que informação. Não acredito no Leonardo Jardim passando o Vidalba para a lateral e colocando o Jonathan Jesus. Acho que das opções aí que o próprio Leonardo Jardim, a gente não está inventando nada aqui, né? Foi o próprio treinador que disse na entrevista coletiva que tem essas 3 opções para a vaga do Kaique, que vai cumprir suspensão. O Cauã Prates, jovem, lateral esquerdo de origem, o William, lateral direito, mas que sabe jogar na lateral esquerda, e o Vidalba, que já atuou também no setor. Então, vamos acompanhar o restante aí do time. A princípio, nenhuma baixa por ordem médica, é aguardar o último treinamento nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro no Rio de Janeiro para quebrar tabu, hein? Cruzeiro não costuma dar muita sorte atuando nesse novo Maracanã, mas o Cruzeiro tem quebrado muitos tabus aí ao longo da temporada, que seja mais um para o time do técnico Leonardo Jardim. Vamos para as informações de bastidores, porque eu sei que tem muita gente perguntando sobre Matheus Gonçalves e também Caio Jorge. Sobre Matheus Gonçalves, depois de ontem, nenhum novo contato entre Cruzeiro e Flamengo. O staff do jogador ainda não tomou uma posição clara sobre o que vai tentar fazer e hoje, amanhã, não devemos ter novidades porque o atleta foi relacionado para o time principal, para o profissional, relacionado pelo técnico Felipe Luiz, e aí tudo fica congelado. Para o Cruzeiro voltar para o negócio, teria que ter uma nova sinalização por parte do Flamengo. O Cruzeiro não vai procurar mais o Flamengo, porque já sabe que veio a última resposta através do presidente BAP. Mas, se o staff com o próprio jogador, se eles convencerem o Flamengo de uma possibilidade de saída dentro dessa proposta e retomar aquilo que o Cruzeiro tinha apalavrado, o Cruzeiro topa fazer o negócio, óbvio, e até pagar os 3,5 milhões de euros à vista. Mas, obviamente, o Cruzeiro ele tem outras opções, conversa com outras opções, e o Matheus Gonçalves seria importante por já estar com ritmo de jogo, por ter falado com o técnico Leonardo Jardim, por estar aqui no futebol brasileiro. Então, é um jogador que chegaria pronto para ser uma opção aí no elenco do Leonardo Jardim, mas agora a história ficando aí, vamos dizer, congelada. Entre hoje e amanhã, não dá para imaginar nenhuma movimentação nesse sentido, já que ele vai ficar no banco no duelo do Flamengo diante da equipe do Santos. E sobre Caio Jorge, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. O Cruzeiro hoje não pensa em negociar o Caio Jorge. E para abrir uma negociação, teria que, primeiro, ser um desejo do Caio Jorge. E segundo, valores
bem altos para o Cruzeiro começar uma conversa. Aliás, isso vale para qualquer titular hoje. O Cruzeiro não está disposto a negociar nenhum titular nesta campanha que vem encantando a todos. E sobre o Caio Jorge, repito, teria que ser uma proposta muito alta e, além de tudo, o Caio Jorge pensar em uma negociação. Hoje, conhecendo aí o Caio, o próprio staff, o Caio Jorge está muito bem no Cruzeiro, totalmente adaptado, vivendo o seu melhor momento, pensando em seleção brasileira. Então, não seria qualquer proposta assim para dar uma balançada. Acho que neste momento, nem nos melhores aí pensamentos, vamos dizer assim, se imagina uma saída do jogador, a não ser que seja aí clube de ponta, né? Futebol europeu. E o Caio Jorge, ele sabe que a experiência que ele teve lá na Juventus foi importante, mas que não pode se repetir. Então, o atleta está muito tranquilo quanto a isso e não teve nenhuma proposta oficial. Se chegar, primeiro, tem que alcançar valores aí que o Cruzeiro nunca teve de venda na história. 30 milhões de euros para cima. E além disso, teria que o Caio Jorge pensar em uma negociação, porque o pensamento agora é seguir com um time forte e não perder nenhum jogador titular nesta janela. Pacotão, hoje só sobre mercado. Então vamos passar limpo, né, Pans? Tem várias situações aí que surgiram nos últimos dias. Vamos falar primeiro de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, o jogador estava certo com o Cruzeiro, já tinha acertado tempo de contrato, salário, luvas também nessa negociação. Só que o BAP ligou ontem à noite pro Pedrinho, na verdade, nessa segunda-feira à noite pro Pedrinho, falando que não daria prosseguimento à negociação. O que sabemos é que no primeiro momento essa negociação seria parcelada. E não foi. Seria à vista já nessa etapa final. Mas na hora de evoluir a negociação, o Flamengo falou que não. Na hora de bater o carimbo, falou, de dar não. Assinatura lá, o BAP falou não, né? É brincadeira, né? Tudo certo e depois o Flamengo roeu a corda. Na verdade, a posição do Flamengo. O que deu pra sentir, Pio, foi o seguinte. Desde quando a notícia foi veiculada, a pressão pra cima do BAP, do Boto, de todo mundo no Flamengo aumentou. Por quê? O Matheus Gonçalves, ele é visto como um grande jogador pro futuro. É uma joia a ser lapidada. Novo, né? Novo. Tem idade sub-20, disputando ainda jogos 19 sub-20. Disputando pelo sub-20 do Flamengo, fazendo golaços pelo time sub-20. Inclusive, o próprio Matheus Gonçalves, depois de um jogo do Flamengo sub-20, ficou surpreso, porque ele não sabia que a negociação tinha, digamos assim, dado errado. Ele falou, o pessoal do Sport TV, né? A repórter do Sport TV que tava lá na cobertura, ele... Como se esqueceu, mas não tô sabendo disso, não. Ele foi pego de surpresa. Ele ainda foi muito respeitoso, né? Eu não sabia, não. A senhora... Que está me contando. A senhora. Eu achei legal. Mas é um jogador que... O que deu pra entender, vamos colocar assim, resumidamente. O Cruzeiro compraria 50, o Flamengo ia ficar com um percentual e uma parte ia ficar com os empresários do jogador. Pro Flamengo ia ser legal. Por que no Flamengo? Ele foi relacionado pro jogo do Santos, tá, tudo bem. Mas agora que foi. Ele foi bater jogo lá contra o Atlético no Sub-20, contra o Botafogo no Sub-20, porque ele mesmo admitiu que, como não vinha atuando no time principal, pediu pra... Ele precisava jogar. E ele falou, se eu fosse, daria tudo e, claro, seria feliz, mas já que o Flamengo quer que eu fique, vou honrar aqui a camisa do Flamengo. É mais ou menos isso aí, o cenário atual. Claro que no futebol tudo pode mudar, né? Cruzeiro de olho, movimentando aí no mercado. Pio, segue interessado, Mas né? eu conversei com uma pessoa importante e ela me falou assim, Pansieri, quem define tudo isso é sempre o Flamengo. Por mais que tentamos resolver essa história, é difícil. Sim. Então, se foi uma decisão que foi tomada porque a diretoria do Flamengo marretou o BAP, a torcida encheu as redes sociais do Flamengo de xingamento, e isso aconteceu. Agora, se os dirigentes do Flamengo, abrindo parênteses aí, forem gerir o clube só ouvindo aqui bancada, vai ser difícil. Não, qualquer um que for trabalhar só acompanhando rede social, ele tá fadado ao insucesso. Porque, infelizmente, o que mais tem... É gente infeliz. Não é que não tenha que ouvir, mas... Julgando, entendeu, os outros? Não é que não tenha que ouvir. Pode ouvir, claro. Um ou outro pedido ali tem como você atender, mas se atender tudo igual... Já é a segunda vez. O Flamengo desistiu de contratar um jogador gringo por conta de pressão da torcida. Ele não saiu do aeroporto, né? Não, nem chegou, nem arrumou a mala. Mas aqui a gente vai falar do Cruzeiro. Vamos passar pra frente, então, passa. Mas só pra fechar, então o Matheus Gonçalves era uma oportunidade, era um jogador que poderia atuar no Cruzeiro, é habilidoso, canhotinho, joga pelo lado direito.
Já tinha conversado com o Gabigol, com o Fabrício Bruno, com o Mister, com o Pedrinho, com todo mundo, tava feliz da vida. O Gabigol até publicou uns emojis. meio triste, assim, porque é parceiro do menino e vida que segue, sucesso ao Matheus Gonçalves, que pareceu ser um cara muito gente boa. Pelo jeito que ele falou com a repórter, você já vê que é bem criado. A senhora que tá me avisando, educado, menino educado. Mas aí é aquilo que a gente sempre tem falado, né, Pance? Dá pra ver o perfil que o Cruzeiro tá buscando. A gente sempre comenta isso aqui, né? Jogador jovem, com potencial jovem, de revenda, exatamente. né? Que pode dar, claro, muitos frutos pro Cruzeiro, mas com potencial de revenda. Então esse é o perfil dos atletas que o Cruzeiro Atletas tá jovens, buscando. igual eu sou, jovem. Com certeza, ainda mais com esse tupete aí, jovenzíssimo. Lautaro Dias. Lautaro Dias, o Grêmio quis. Mas o Cruzeiro não libera por empréstimo. É a mesma história do Internacional, do Sport, o Vitória não. Não libera por O empréstimo. Cruzeiro pagou cerca de 16 milhões de reais para contratar o Lautaro em 2024. Ele não vai liberar por empréstimo, que é uma negociação mais direta e que envolva aí a cessão, né, na totalidade ou em partes dos direitos econômicos do jogador. Porque pagou, né, a grana. Pagou, né? não. Aqui mostra também como está sendo o Cruzeiro, né? Não vai entregar mais jogadores igual acontecia em outros cenários, né, Paulo? É melhor ter o atleta aqui, que se ele jogar, ele valoriza e pode sair para uma situação melhor, do que entregar o jogador de qualquer maneira, né? Você vê o Wallace que lá vai o Pansieri tomar pedrada e xingamento, porque eu vou falar do Wallace. Mas O é Wallace, ativo do clube. o Wallace, muita gente tem falta de paciência com o jogador. Realmente, gente, ele já errou muito, né? Em alguns lances falhou, na final da Copa Sul-Americana, então. Mas aquilo foi no passado. Vida que segue. Se o Cruzeiro viu a oportunidade pro jogador, dá força pra ele, passa incentivo. Não vai o cara antes da hora, não. E eu achei legal que no jogo do Grêmio ele entrou bem. Ele entrou bem no jogo, entrou ligado, dando bote, desarmando, em cima. Isso mostra que Pegou o o atleta espírito do vai Cruzeiro. pegando também, não só o espírito do Cruzeiro, mas o ritmo de Sim. jogo que Que precisava. é mais importante, né? Que é um bom jogador. Ele é bom jogador, ele é forte, o cara tem força, marcação, tem visão de jogo. Claro, ele não é tão rápido igual O Romero. Por exemplo, mas ele tem outras valências, né? É importante você diversificar essas valências no elenco, né, Paulo? Sim, com certeza. Passando de página. Gamarra, não chegou nada. Não Por chegou. enquanto, Por o Cruzeiro enquanto, ainda segue com o jogador. foi sondagem do Olímpia. Né? Segue com o jogador. Pode sair, mas ainda não chegou nada concreto. Outra questão que muita gente pergunta: o Cruzeiro vai buscar um zagueiro? Como é que tá a situação? Valentim Gomes não vai ser contratado. Vitor Gabriel, o Internacional, não quer vender. Outros times também estão na parada querendo o jogador que tá no elenco do O Internacional. Brian Medina estava na lista, Cruzeiro observando, podia ser uma possibilidade. O Cruzeiro segue observando aí, claro, buscando um zagueiro. O próprio Jardim falou sobre isso, né? Depois em entrevistas, falando não diretamente de jogadores, mas de reforços, que o Cruzeiro está de olho, que o Cruzeiro vai se reforçar, mas que não vai fazer nenhuma loucura e contratar vários jogadores, vai contratações pontuais. Isso aí ele já falou já tem tempo. Tá na cara que um ponta, o Cruzeiro quer, e quer também um zagueiro. São pelo menos dois, né? O Cauã Barros. Isso que eu ia chamar pra gente falar Eu agora. confirmei com algumas pessoas. O Cauã Barros, realmente, o Cruzeiro enviou 2 propostas ao Vasco. O Vasco negou as propostas. E o Vasco negou as propostas. O Cauã Barros é um volante do América, jovem, jogador que vem fazendo bons jogos com a camisa do América. E no perfil de jovem, né? Mas a situação não andou. Não andou. Sobre o gol, muita gente pergunta, e o Matheus Cunha é pro ano que vem? O Cruzeiro queria assinar... Jogador livre. Queria assinar um pré-contrato com o atleta, tem a intenção de assinar um pré-contrato com o atleta para a próxima temporada para ser mais uma opção aí ao gol do Cruzeiro, que tem o caso como titular absoluto. É isso aí, então passando a limpo o mercado do Cruzeiro. Você tem pergunta? Faz aí, ó. Quem que vocês acham que, né? É isso aí, usa o chat. Como dizia o Sebastian, aquele que fazia propaganda da C&A, né? Use e abuse do chat, mande mensagem, fala aí, Aquele dá o seu alto nível, recado. né? Eu fui lá do lado. Não, tô falando aquele alto nível, né? O alto nível das perguntas. É, né? das Não, a perguntas, gente lê todas. Né? Então mande sua pergunta e não se esqueça de falar a cidade que você está mandando aí a mensagem, de onde você nos acompanha. Eu sou o Pansieri do bairro X, da cidade tal. Eu sou o Guilherme Pio do bairro X, da cidade tal. A gente também quer saber de onde você acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro. Pansi, vambora? Bora! É isso aí, de olho no mercado do Cruzeiro. Tudo você acompanha aqui no Pacotão de Notícias, que hoje, em nome de Banco Mercantil, você já sabe, a nossa tecnologia que se adapta a você e a sua experiência nos inspira. Um abraço, tchau, tchau. Já fez o Pix do Mercantil pra mim? Já. Obrigado.